Eu acho que saiu errado, hein? Vamos tentar de novo. 3, 2, 1. Está começando mais um Vozes da Terceira Terra. Meu nome é Django. Que? What the... Ó, tá vendo esse caixão aqui, ó? que eu carrego com uma corrente? Meu nome é Blade 4. Blade 4. Meu nome é Ivar Snipes. Meu nome é Xena. Min. Tarzan. Ok. Tá bom. Hoje nós vamos falar sobre... Como assim, ok? Tá bom, ele quer ser o Tarzan, vai ver. Cadê o cara que come um macaco? Verdade. Eu sou o rei, cara. É. Tá certo, verdade. Então, Mas o rei tem direito, sabe? Adquirido. Uhum. Então não vamos entrar hoje... mais a fundo nessa questão. Não. Você não quer falar sobre isso, né? Não, obrigado. Não vamos entrar a fundo em lugar nenhum, por favor. Hoje nós vamos falar sobre remakes. Eu não resisto. Remakes. Eu sabia que ele ia fazer isso. Efeitinhos muito bom. Cara, de onde tá vindo essa bateria aqui? Que eu não sei, né? Que esconderam a bateria aqui na sala do Arthur. Obviamente, vamos falar sobre remakes de RPG agora. Pela primeira vez, a gente está gravando na ordem certa, né? Abrimos o episódio com o episódio e o Voz de Fundo vai ser depois, porque o Voz de Fundo vai ser maior do que o episódio. Pois é. Como você bem, disse, né? sempre existem exceções. Sim. Pois é. Luciana, olha o tamanho da pauta do Ivar. Vê quantas páginas tem. Ai, que pauta Essa tem uma página só. Ele fez um Ivar, mapa mental. Ô, Ivar, você já foi melhor, cara. Que rabisco é esse, Ivar. cara? Eu vou escanear esse rabisco aqui, Tá parecendo... eu vou postar no TPK pro pessoal ver o que eu fiz aqui. Tá parecendo Essa é uma a garatuja. primeira vez que o Ivar série, faz cara. uma pauta de uma página só. Não, olha a frase do Marcelo. Olha o tamanho Da pauta. da pauta. Da do pauta do Ivar. Aí eu falei, tô impressionada. Engraçado que... Sério, Também, cara. tô impressionada. Eu já ouvi apelidos pra aquele órgão. Né? Vários apelidos. Agora, pauta, de primeira vez. É complicado. Tá, Ivar, então começa você. Remakes de RPG. Não. Melhor. O Ivar tá com os dadinhos verdes aqui. Vamos rolar a iniciativa? Pra ver quem boa, fala boa. primeiro. Boa, Beleza, muito Ah, bom. não, mas eu não tenho bom. nada pra falar sobre isso. Você não tem dado Eu só pra tô falar aqui sobre pra isso? fazer piadas de duplo sentido e dar risada. Você não tem dado pra falar disso? É? Não tenho dado, não tenho Ah, dado. fala sério. Você nunca refez um personagem pra outro jogo? Ah, isso já. Qualquer refeitura. 14. 14. Vai. 7, Nossa, como eu tenho bônus de ter feito pauta, 10. Tá. 13, ó, Arthur. meu número da sorte. Sou eu. Vamos ver. 14. Empate. Vamos jogar de novo. 13. Sua vez. Opa. 3 pessoas querendo pegar o dado ao mesmo tempo. 15. Aê, Arthur! Nossa, você viu as iniciativas, 15, né? Tirando 15. o Ivar que foi mais baixo, foi 13, 14, 15. Né? O Ivar, tudo bem, a gente dá 10 pra você, Diniz. Não, Ivar, Esse dado tá viciado. Tá, então Arthur, depois eu, depois a Luciana, depois o Ivar, que vai falar mais, mas tudo bem. É que eu sou mago, por isso minha iniciativa é Não. mais baixa. Você não tá entendendo. É pra ele dar a oportunidade Azar no pra jogo. gente falar um pouco. Né? Eu vou confessar nesse momento que eu só escuto o Voz da Terceira Terra porque eu gosto de ouvir minha própria voz. Não vou nem te falar o que você faz, Sem então, em 4 comentários, paredes. sem comentários. Entre 4 Ouvindo paredes sua própria voz. e em frente ao espelho. Seu Isso nojento. porque a voz que a gente escuta dentro da nossa própria cabeça não é a voz que a gente escuta quando a gente escuta depois da verdade? gravação. Mas Verdade. graças aos filtros do Arthur, a minha voz soa bem melhor. Esse é o equivalente de músico de sentar na própria mão um pouco antes? Pra ela ficar anestesiada. Olha, talvez. É que depende. Sim, por um Vai, lado sim, conta mas pra agora. gente. É por isso que a gente grava a voz de fundo no começo, porque essas besteiras saem tudo antes. Agora, mas quando o Arthur aplica esses filtros de voz, assim, que deixam a minha voz do jeito que ela não é, vou na tirar, verdade. vou tirar.
É assim, é como aqueles caras que... Vamos voltar, não é que vamos senta voltar, em cima da mão, não é que senta em cima da mão, mas ele coloca uma luva pra parecer que é outra pessoa, sabe? Você faz isso, Iver? Senta na mão? Nunca Uma fiz, luva, não, né? nunca fiz. Você não senta na mão? Nunca fiz, ninguém pode provar que eu fiz. Vai, Arthur, remake, pelo amor de Deus. Remake, RPG. Cara, Ele fala assim, não fiz. não, eu já fiz muito em filmes como... Filmes, RPG, Filmes? Arthur. Filme Não, pra depois. sim, mas não pode ser, a gente não pode pegar... Primeiro vamos definir remake, né? Beleza, era isso que eu queria, por favor. Então vai, definir remake. Ó, isso não foi feito de som, foi o Arthur mesmo que fez. Ah, não, você tem aí? Não acredito. Nem tem, ó. É a propaganda de cream Ele cheese tem. lá que passa. Vai lá. Enfim. O que é remake, então? O que é remake? O que é um remake ou remake? É literalmente refazer. Make. Exatamente. Essa expressão é usada em filme, né? Essa expressão é usada na indústria cinematográfica, apesar de que acaba vazando por televisão também. Televisão, você? livros, games Eu nunca vi. Olha, cross-mídias também. eu sei de autores que já reescreveram seus livros anos depois. Stephen King, por exemplo, ele reescreveu A Torre Negra, volume 1. O primeiro volume. Mas isso não é remake. Foi ele mesmo que reescreveu. Não adianta isso é nada. verdade. É a visão dele mesmo sobre a mesma aí coisa. nós temos que definir assim, quão amplo ou quão estreito é o nosso Não, conceito de remake remake. remake é refazer, entendeu? Só que assim, a palavra, ela não é suficiente para deter, porque assim, o que a palavra significa é muito mais do que o que a palavra quer dizer, certo? É que nem filosofia, é amigo da ideia. Tá, mas aqui a gente vai usar assim, eu Remake é o refiz, seguinte, eu ó. refiz, por exemplo, eu peguei uma ideia de um filme e refiz dentro de RPG, isso conta como remake? não. Não. Ah, tá, se você sim. sim, conta, vai. lógico. Tá, então conta. Você tá mudando a mídia, mas a história é a mesma. É o remake cross-mídia, isso aí. Tá, O tá bom, transmídia. então remake cross transmídia, ok. Nossa. Porque isso eu já Nova Onda fiz do futuro. Não, de porque- monte. É mesmo? Oh. É porque eu já me inspirei em filmes pra fazer jogos, mas eu não sim. considero remake, não. Eu considero remake a aventura que eu fiz de novo, ou o personagem que eu fiz de novo. Eu já cheguei a pedir pros jogadores refaçam seus personagens nesse novo sistema, porque geralmente o que é o propósito do remake? O remake, todo diretor usa como desculpa a ideia de atualizar um filme muito bom. Por exemplo, o remake de A Hora do Espanto é porque A Hora do Espanto é uma ideia muito boa, mas é um filme muito mais executado. É, o Tinha Lobisomem, tecnologia, né? O último que tava em O cartaz. Lobisomem. No caso do Lobisomem, esse remake foi uma homenagem, né? Ah, ficou muito... Eu gostei. Eu Acho gostei. que ficou Ele, muito bem feito. eu achei ele divertido. O que eu achei Tem um mais monte legal... de falhas, mas eu achei divertido. Sim, mas o que eu achei mais legal é que eles não tentaram fazer o lobisomem aquela figura grande. Não, é que o lobisomem da moda, né? É, não, eles fizeram o lobisomem igualzinho ao original. Isso que eu igualzinho do achei filme. perfeito. Não cara. fizeram um Muito lobisomem legal. chorão que vai à escola e fica Não, esse é vampiro. dourado quando vampiro. sai a lua cheia, sabe? Tá. Então tudo bem, vale remake transmídia, então. Então, beleza. Vai lá, Arthur. Então, ó, filmes que eu já usei, já transcrevi para aventuras. Labirinto. Do aquele com o David Bowie? David Bowie, David Bowie. E a Animal, e a Jennifer animal, Connelly, que animal. dá uma Connelly. gatinha. Muito bom. Animal. E o Ambrosius, não se esqueça do Ambrosius. O cachorro. Ah, é? Um outro foi A Máquina do Tempo. Só que conta como é que foi. conta como é que foi. Porque Não. eu parei de adaptar filme porque é uma encrenca, eu não faço isso mais. É muito difícil, cara. Sim, mas assim, você pega a ideia central, você pega os elementos do filme, mas só que nunca vai ser igual ao filme, né? Você coloca a proposta do filme em cima do RPG. Aperta o start e vê o que acontece. Você pegou a Máquina do Tempo, então você fez um remake. Remake, por quê? Porque a Máquina do Tempo era um livro que Ah, virou sim, filme, que virou filme. e depois virou RPG. Isso. Na sua mão. Aham. Mas você adaptou o livro Eu ou adaptei filme? o livro, mas em vez de um personagem só viajando no tempo, eram 3 personagens. Muito bom. Ficou, assim, foi fantástica a aventura. Até eles sacarem a ideia do filme e do livro, né? Que não importasse o quanto que eles viajassem no tempo, eles nunca iam alterar o passado. Demorou muito, demorou umas 3, 4 aventuras. Isso eu achei que foi fantástico, né? Do Labirinto, também foi uma adaptação, porque o Labirinto ele envolve sempre uma personagem principal, né? Então eu coloquei 2 ou 3 personagens. Eles tinham uma interação um pouco maior no mundo, mas eu usei toda a ideia do labirinto. O que acontecia, a criança que foi raptada. E foi engraçado que foi assim, foi um jogo de RPG que a gente... Eu contei a história que nós estávamos jogando RPG e meu irmãozinho caçula que estava no berço foi raptado. Então todos nós entramos no mundo.
Entendeu? Foi super interessante, super válido, super legal. Só que eu sumi no meio da aventura, é lógico. Porque como eu tinha que... E eles ficaram sem mestre? Não, eu mestrava, eu sumi como personagem, porque todos nós entramos no mundo. Ah, tá. Ah, bom. Entendeu? Agora entendi. É que eu tinha que fazer o David Bowie, sacou? Que medo, meu. Você fez aquele olho bizarro que ele tem também? Cara, ele tem olho de vidro, cara. Não mexe com ele assim. Um dos não. olhos deles é de vidro. Ele tem uma... Você usou aquela calça colada que vinha até a cintura? Nem aquela peruca. Você comeu o Mick Jagger? Nossa! Não, mas a história do filme é legal, tá? Eu também Não, acho. isso não se discute. A história do filme é muito legal. Tem outro que eu queria fazer. Fizeram um remake desse filme em português e virou Super Xuxa contra o Baixo Astral. Ai, verdade! Que horror! E virou um shitmake. Credo. Outro que eu fiz que eu achei muito interessante foi o Segredo de Áquila. Feitiço de Áquila. Tá, muito bom, muito bom. Feitiço de Áquila. Você falou, eu já fui no feitiço. É. Né? Animal. Que também Deu certo fazer o feitiço de Deu certo, porque era um casal de nobres que tinham a sucessão do trono, né? Só que eles estavam com a maldição de Áquila. Filme, que aparece no filme. Se vocês não viram o filme, assistam, que é muito Ai, Nossa, muito quem é bom, que não muito viu bom, esse muito filme? bom, muito bom. Não sei, cara, vai que tem Deve alguém... ter algum novinho. Por ser um filme anos 80 e por nós estarmos em 2010... Então tem gente que não tinha nascido ainda quando o filme foi criado. Com certeza. Pfeiffer? É Michelle Pfeiffer e o Rutger Hauer. O Rutger Hauer e o Matthew Broderick. Matthew Broderick, que é o rato. Ele é o rato. E tinha um cara... O bispo era um cara do Monty Python ou não? Ou era só parecido? Velho, eu não lembro quem que era o bispo. Não lembro. De jeito nenhum. Mas Eu acho você que tem era os só personagens prontos ali, né, cara? Você tem a Nobre, que é a Michelle Pfeiffer. Você tem o Rutger Hauer, que é seria um paladino ou guerreiro? Não, Rutger Hauer ou Tom Berenger? Ih, Acho que era o Rutger Hauer, né? faz Eu tempo, acho que era o Rutger Hauer. Ele era um cavaleiro ou paladino e o rato, que era o Matthew Broderick, era um ladrão. É. Então, Isso você tem três é personagens legal quando, por exemplo, você tem aquele grupo que nunca as duas pessoas podem jogar ao mesmo tempo, né? É. Você pode criar Uma maldição. feitiço. Os dois são Rangers e o cara interpreta o Companion Creature do outro. Que boa. Ai, Deus. Oh, Jesus. Bom, acho que basicamente... não, teve o último, mas eu não considero como remake. Que eu peguei a história do Castelo Animado, né, aquele desenho, e eu fiz uma história que segue paralela à história do desenho. Então, Você assistiu, não sei se vocês assistiram o Jogos Mortais. Sim. Só o primeiro. Alguns. Tá. Eu assisti até Os Jogos Mortais... Eu não posso assistir esses filmes, cara. Eu tenho pesadelos por uma semana. Sério? Sério. Você é viado, Ivar. Então, beleza. Desculpa. Vou nem falar nada porque o timing foi perfeito, sabe? Tenho que admitir que dessa vez... Obrigada. Então, é a cerveja verde. Pra quem viu os filmes, eu vou estragar uma surpresa, vai. Então, se você... Spoilers! É isso. Se você quer ver e não viu, então passa um pouco pra frente aí. Pulo que é 1 minuto? 1 minuto. O filme 4 e o filme 5, os dois filmes acontecem ao mesmo tempo, só que são histórias diferentes. Eu ouvi falar. O que eu fiz foi mais ou menos isso. Eu peguei a história do Castelo Animado e fiz uma história paralela. Só que o final vai dar no Peraí, mesmo. eu tô pensando assim, o Castelo Animado 4 e 5? Não, é o Jogos Mortais. Jogos Mortais. Os Jogos Mortais. Não, peguei os Jogos Mortais. Eu tô só assimilando. Que medo, o Castelo Animado parte 5. Que nem Em Busca do Vale Encantado, parte Nossa. 8. Então foi uma história assim, paralela, como o mundo é muito grande e tem infinitas histórias ali, eu criei uma história paralela que acompanha junto com a história do filme. E o final vai dar no mesmo resultado. Legal. Foi muito legal. Isso os jogadores já tinham visto Castelo Animado ou não? Sim. Mas o final não foi, então, coisas que eles já sabiam que aconteceu ou não? Na verdade, importância? eles tinham assistido, mas há tempos atrás. Certo. Né? Então, quando eu falei pro pessoal, depois de terminar a sessão, vejam o filme. O pessoal adorou. Porque começou a lembrar das coisas do RPG que estão inseridas no filme. Né? Basicamente, passei. Ok. Eu já tentei fazer adaptações de gibi
especialmente do Conan, de histórias, jogos de videogame e... Não, foi só gibi e jogo de videogame. Filme eu nunca tentei adaptar. E eu falhei miseravelmente em todas as situações porque eu cometi o erro de tentar forçar os jogadores a seguirem a história. Mas eu não vou falar sobre isso agora, porque senão eu vou falar quando eu falar de trilhos, né, de histórias em trilhos, eu vou falar sobre isso. De remake, eu fiz eu fiz alguns remakes de aventuras. Aquela aventura, como é que ela chama? Que é a Into Shadow Day, eu não lembro como é que chama a aventura. A aventura básica que vem na caixa básica de Forgotten Realms do AD&D 2ª edição. Eu joguei aquela aventura uma vez com um grupo de jogadores. Quando saiu a 3ª edição, eu joguei aquela aventura de novo, adaptada para a 3ª edição, só que não foi para os meus jogadores. Foi muito difícil, mas os jogadores adoraram. Eu mestrei para 3 caras que nunca tinham jogado AD&D antes. Eles amaram o fato de estar jogando uma aventura tipo velha, que ela é grossa, são 128 páginas, 64. Caraca. É grande. 96 páginas. Uma aventura de 96 páginas. Nossa. Eu tive que fazer muita concessão. Tive que mudar muito monstro. Na época ainda não tinha um jogo de cintura de simplesmente dizer que aquilo era um ankeg, mas a ficha era de um gorila. Né? Eu não tinha esse jogo de cintura. A aventura não acabou, infelizmente, jogamos só 2 fins de semana. A aventura é muito comprida, mas tinha aquele sabor meio antigo, assim. Nostálgico. Na época nem tanto, porque era o AD&D 2ª edição, tinha acabado de sair a 3ª edição, né? Eu imagino que hoje teria mais. Mas o pessoal gostou muito porque eles acharam um negócio assim, nossa, como uma aventura que era velha, entre aspas, pra eles, né? Que era de 90 essa aventura é de 91, eu acho. Não tenho certeza, acho que 91 ou 94. Eles gostaram muito. Eu desenvolvi uma fórmula para adaptar, que é a lei do mínimo esforço a partir daí. É adaptar o mínimo possível e o resto roleplay. Você não tem que se preocupar com, mas não tem essa magia nessa edição. Não interessa. Você não precisa ter essa magia. Quem está fazendo é o PDM. Né? Eu adaptei também... Aí entra aquela regra, né? O mestre decide se tem ou não tem naquele mundo, né? E o que você falou, acho que a aventura nunca envelhece. Teve um amigo meu que fez uma aventura de trevas para mim. Ele fez só pra mim a aventura, era um jogo solo. E eu gostei tanto que eu perguntei pra ele, mas e aí, se eu tivesse feito tal coisa, geralmente eu não pergunto esse tipo de coisa, o que poderia ter acontecido, e se meus jogadores perguntam, eu também não respondo. Porque eu nunca sei se eu vou querer usar aquela ideia de novo depois. Né? É muito bom. Mas dessa vez eu sentei com ele e falei, me conta como é que você planejou, o que teria acontecido se eu tivesse feito tal coisa, porque eu anotei. Eu adaptei a aventura de trevas que ele fez pra mim pra GURPS. E mestrei para 2 pessoas. A aventura saiu completamente diferente, mas a premissa estava lá. Era uma aventura em que o meu personagem era um detetive especializado em sobrenatural na cidade de São Paulo, e ele tinha uma desvantagem, que era o nariz dele sangrava perto de forças mágicas. Nossa. Legal. Então, assim, legal. Mas não era sangue assim, tá sangrando, não era um detector de coisas mágicas, eu sangrava de passar mal, sabe? De perder sangue mesmo, de desmaiar. Teve transfusão. E aí eu tô lá no museu investigando o desaparecimento de uma garota e descubro que um livro que tinha acabado de chegar no museu da Mesopotâmia, ele era tão mágico que o meu personagem teve uma hemorragia e quase morreu, foi para um hospital. Legal. E aí eu fui investigar, aí tem um lance, eu não lembro direito agora, eu sei que tem um lance com um culto voodoo, que estava querendo sequestrar o livro, eram 2 vampiros, era um vampiro na aventura original, quando eu mestrei para os 2 caras, eu coloquei, meus 2 irmãos, eu coloquei 2 vampiros, né? É o vampiro com dente de ferro, cara, que é do vampiros árabes, eu acho, que eles têm dente de ferro. E foi muito massa, assim, os 2 foram muito mais criativos do que eu, né? Então eu tive que rebolar para adaptar a aventura, mas eu sinceramente não lembro como é que acabou, não lembro como é que acabou nenhuma das 2, não lembro o final de nenhuma das 2. Eu sei que meu personagem se ferrou na aventura que eu joguei. E eu já pedi para meus jogadores, teve uma época, durante muitos anos, eu joguei só com meus 2 irmãos. Meu irmão caçula, ele era muito novo para jogar RPG na época, então eu jogava só com os 2. A gente costumava chegar numa cidade e montar um grupo de RPG. Mas geralmente entrava só mais um amigo ou só mais 2 amigos. O grupo de RPG da cidade era a gente. Morava uma cidade muito pequena, né? E teve uma vez que eu tinha mestrado uma aventura para Tagmar, pro Rodrigo e pro Daniel, pros meus irmãos. Não. Tô tentando lembrar se tinha esse amigo deles, esse colega de classe deles, mas não tava, não. Fiz a aventura para Tagmar. Não gostei do resultado. Passado uns 2 anos, eu refiz a aventura, pedi para eles refazerem os personagens pro AD&D e refiz a aventura pro AD&D. E o resultado foi bem diferente. Ultimamente, eu tenho adaptado muito a aventura
de Planescape, aventuras velhas que eu joguei na época, eu não curti muito Planescape. Eu comprei a caixa de um sebo, só que na época tinha acabado de sair a 3ª edição. Então... mas por aí. O Planescape acho que foi, tirando o Birthright, foi o último sistema grande que saiu em caixa pro AD&D. Eu lembro que assim, eu cheguei a ler o Planescape de 2 amigos que tinham. Eu não gostei, achava bizarro demais, era difícil entender o que estava acontecendo ali, até que eu joguei aquele game Planescape Torment. Ah, aquele jogo é muito bom. Fenomenal, cara. Aí eu comecei a curtir o Planescape. Aí comecei a entender como é que é a dinâmica daquele multiverso mesmo. Então, o que eu tenho feito ultimamente é o seguinte, eu tenho a caixa básica do Planescape mais 4 aventuras. Eu tinha adaptado a época para a 3ª edição. E ficou uma adaptação porca. Eu não gostei. Então, recentemente, eu comecei a adaptar as aventuras para a 4ª edição. Uma dessas aventuras, o pessoal ouviu na sessão de jogo que eu lancei, que era o Well of Worlds. Que aquilo é a 2ª vez que eu jogo aquela aventura. Ela é um remake. Eu baseei aquela aventura nas adaptações que eu fiz para a 3ª edição. Basicamente, joguei tudo fora que eu fiz na 3ª edição e peguei... Tipo assim, eu usei a ideia do mapa expandido. O mapa mais fácil para personagens de 3ª edição. Personagens de 2ª edição é bem simples, né? E a último remake que eu fiz, que nós ainda não jogamos, que nós vamos jogar de D&D, que é Under Mountain. Eu preparei um remake de algumas aventuras de Under Mountain, The Deep Levels, para mestrar para vocês. Então este remake ainda não aconteceu. Um remake wannabe. Legal. Então assim, eu só adaptei... e personagem, desculpa. Eu já várias e várias vezes eu pedi para os meus jogadores fazerem personagens para vários sistemas. De GURPS para Trevas, de GURPS para D&D, de GURPS para do Caos. Não, desculpa, o contrário. De Trevas para GURPS, de D&D para GURPS, de Era do Caos para GURPS. Porque às vezes eu sentia que aquela aventura poderia ser melhor em GURPS. Então, direto, eu procurava nas minhas pastas e achava 2 versões de personagem. De Vampiro e de GURPS, por exemplo. Mas a maioria nunca joguei, era só adaptado, sabe? Teve só uma aventura de X-Men que eu experimentei no aquele sistema da Marvel lá horrível, Hero System? Não, Hero System é outro sistema. Aquele que tem aquela tabela do Tagmar lá. É o Marvel Super Heroes, isso mesmo. Eu joguei esse. Odiei aquele sistema, mas eu joguei. Mas você jogou na época do jogo? Na época do jogo. Então, eu joguei em 94. O jogo estava muito defasado. Aí eu odiei e falei, não, gente, vamos tentar fazer pra GURPS? Aí nós criamos os personagens. Desculpa, é verdade. Joguei GURPS Super Heroes, verdade. GURPS Supers, Supers, Era o sisteminha da Marvel mesmo, que lançaram. Os jogadores fizeram a Capitão América, o Motoqueiro Fantasma e o Gambit. Coloquei os três no mesmo grupo. Eles nem conversavam, né? Mas assim, super sociáveis. Eu gostei mais foi muito difícil adaptar os 3 com o mesmo nível de poder pro GURPS, porque no Marvel Super Heroes não tem isso, né? Você não tem, você monta o personagem, né? Não tem essa preocupação com desnível. E no GURPS tem, né? O legal é o Mutantes Malfeitores, que ele acaba com isso. Ele coloca um determinado número de pontos para você construir o seu personagem. Pode ser qualquer tipo. Só que eles sempre vão ficar balanceados. Então a moral da história a moral que eu tiro disso, dos meus remakes de aventuras e remakes de personagens desencana das regras. Sabe? Tem na aventura lá de Planescape, tem os discípulos de Sete lá que são homens crocodilos. Crocodilo que vira gente. Cara, pega qualquer monstro do livro dos monstros e fala que é homem crocodilo. Mudou de forma. Mantém as mesmas estatísticas, sei lá, sobe destreza, atira ataque, aumenta dano. Pega a ficha do lobisomem, por exemplo, e fala que é um homem crocodilo. Acabou. Não encana. O que eu já adaptei, que eu já ouvi de jogador, mas esse tem mágico, não tem no livro. Eu falei, não tem mesmo, isso aqui é do AD&D, eu tô usando. Anota aí, sabe, inventa na hora. Então a lição que eu passo pros ouvintes, ao fazer um remake de uma aventura, e não tem problema fazer um remake de aventura com os mesmos jogadores, porque às vezes os caras, pelo fato de já terem jogado, vão experimentar outras situações, outros resultados. Eu acho divertido. Especialmente se eles já estiverem com personagens diferentes do que eles jogaram a primeira vez. Eu recomendo fazer o seguinte, para quem estiver ouvindo. Se você tem um grupo antigo, pega uma daquelas aventuras antigas que vocês jogaram e adapta para o novo sistema que vocês estão jogando. Era D&D? Faz D&D quarta edição. Mas olha, tem uma dica que eu dou. Não tente fazer remake daquela aventura memorável que os jogadores sempre se lembram. Porque vai ser sempre comparado com a aventura original e os jogadores nunca vão gostar. Pega alguma aventura que você achou que foi ruim, uma aventura que você não gostou. Todo DM tem a aventura que ele sente vergonha de ter mestrado. Pega essa aventura, passados anos, adapta agora, vê como é que você se sai. Eu queria comentar assim, de 2 remakes que eu fiz. Um remake de música que virou aventura e um remake de aventura que virou aventura.
Velho, isso não é remake, isso é inspiração, que nem o Arthur se inspirou nos filmes. Mas, O remake é você fazer exatamente o filme. Então, olha só. Eu acho que eu já falei disso em algum episódio que não faz muito tempo. Eu tinha um grupo e a gente ia jogar uma noite e eu resolvi me inspirar em alguma coisa que fosse incomum, já que era um grupo que sabia, os jogadores eram muito inteligentes e muito cultos, eles sabiam de muitas coisas. Conheciam muito material e tudo, então eu peguei aquela música Hotel California. E eu lembro Eu tenho medo. Você comentou isso tem um tempo. Então, existem várias formas de você interpretar essa música. Uma delas é que você vai para você se hospeda num hotel. Eu tenho medo dessa música. Você se hospeda num hotel, nesse hotel tem um culto maligno e essas coisas. E eu adaptei essa música para uma aventura de vampiro. Onde o grupo eram 3 jogadores. Então você refez a ideia da música num ambiente de vampiro, isso. Legal. Então, qual que era a ideia? Que legal, cara. Qual que era a ideia? Os 3 jogadores, eles eram agentes da Camarilla e eles iam investigar alguns lugares da cidade que poderiam ser usados para fazer uma reunião com anciões ou com justicários, alguma coisa do tipo, né? E eles foram investigar esse hotelzinho que ficava meio fora do caminho, era um local distante, era seguro, fácil de você defender. Era fácil de você identificar se viesse algum ataque de algum lado. Então eles foram lá investigar. E eles passaram toda a aventura seguindo toda a progressão da música. Eles meio sem perceber o que estava acontecendo, né? Eles seguiam a música, investigavam, sabiam das coisas. E essa foi uma aventura que durou até umas 4 da manhã, eu acho. E o pessoal não queria parar, porque eles estavam assim. Foi uma aventura não teve muita ação, ela foi meio parada. Na verdade, eles mais que observaram as coisas acontecendo, mas eles se sentiam participando daquele ambiente. Que isso é um grande problema quando você tenta encaixar uma história pronta, né, numa aventura. Os jogadores são espectadores, né? Mas é que eles estavam meio sem saber o que fazer. Então eles estavam meio esperando para ver o que ia acontecer. E aí fizeram investigações, descobriram algumas coisas ali, foram atacados pelos... Eu coloquei que eram meio que uns zumbis carniceiros ali, que moravam no hotel. Que era mais ou menos, leva a música. Que leva a música. É. E no final, quando eles conseguiram sair de lá, aí eu não costumo usar música em aventura. Eu não me dou muito bem com isso, mas eu tinha preparado só aquele solo do final do Hotel California, e a hora que eles terminaram a aventura, eu toquei aquilo pra eles. Aí que eles se tocaram que eles estavam dentro da música. Que massa. Boa, gostei. Foi um negócio legal. Eu nunca consegui repetir essa aventura. Agora duvido que vou conseguir, porque todo mundo sabe essa aventura que eu acabei de falar aqui, né? Você devia ter feito com a gente antes. Enfim. Velho, eu não lembro do ler da música. Eu também não, mas pode falar. Olha, tem uma... Não, então não conta, não. Você vai fazer essa aventura com ele. Tem uma banda chamada Moscas Volantes. Eles são ruins. Não, eu ouvi dizer que eles são muito ruins. Eles são péssimos. E assim, a gente toca, quer dizer, eles tocam essa música no show deles. Né? Horrível, não vá. Ensaiamos ontem, inclusive. Ensaiamos ontem, inclusive. Não, vai ser que é legal. Outra aventura que é o meu remake do remake também. Eu já falei também que a gente fez um live action do Rota 666, inspirado no Full Throttle. Full Throttle, aquele game do PC. Adoro. Mas, pra quem conhece o RPG Food, teve um netbook que saiu chamado Rota 666 também. Ele é um suplemento para Food. E é interessante porque ele é um RPG mais voltado para comédia. As aventuras, é difícil você montar uma campanha. Você monta assim, aventuras de 1 ou 2 sessões. A Luciana já participou. Eu joguei. E assim, já acabou aquele dia, já era. Pois é, não tem campanha, é aventura. O estoque de piada acaba ali mesmo, né? Porque o negócio é muito bom. Então, é interessante esse RPG, esse módulo especialmente, porque você monta 2 fichas. Você monta a ficha do seu personagem e você monta a ficha da moto dele. Sim. Né? E o que acontece? Sempre que eu vou para algum evento de RPG, que eu ia, né? Faz um tempo que eu não mestro mais essa, mas eu já mestrei ela umas 4 vezes. Num evento de RPG, a aventura é sempre a mesma. É a gangue, né, o grupo de jogadores, que eles estão presos numa cadeia, né? Então o objetivo deles é escapar da cadeia e depois escapar da polícia. Muito bom. Mas é engraçado engraçadíssimo. É engraçado pra caramba, porque assim, qualquer manobra que os jogadores fazem, tanto com moto quanto de esquiva, quanto de pistola, eu procuro dar uma roupagem meio Matrix ou alguma coisa assim, bem Dragon Ball, coisas que eles considerem aquele fator, eu fiz isso? Fez isso. Então, e essas 4 ou 5 vezes que eu mestrei essa aventura, as 4 ou 5 vezes aconteceram coisas diferentes e, apesar de ter o mesmo roteiro, a mesma ideia, os grupos deixaram cada uma das aventuras diferentes em relação às anteriores.
As táticas foram diferentes, os diálogos foram diferentes, os palavrões que eles falaram foram diferentes, até as piadas e as motos que eles montavam eram as melhores de todas, né? Porque você montando uma ficha da sua moto, você dá personalidade pra ela. Não, era demais. Falar Era demais. em live, cara, acho que isso se encaixa também no remake. Em todos os lives que eu montei, sempre tem um personagem que repete em todos os lives. Tem mesmo. Sempre mas é legal, eu acho. Eu tinha um personagem que repetia em todas as minhas aventuras de D&D, mas ele existia mesmo em todas as aventuras. Porque era uma franquia de uma taverna chamada Bar Esmeralda, que é uma referência a uma música do Blind Guardian, que existia uma franquia em todas as dimensões. Ah, que legal. Legal. E os jogadores achavam que no bar todos os donos eram parentes, porque eram todos chamados de Chuck. Todos halflings chamados Chuck. Só que Chuck era a palavra halfling lá da dimensão original, de onde começou a franquia, para taverneiro. Ah, que louco, cara. Como é que chamava a cerveja? Plain Skull? Não, era a única... Nossa. Vai, cadê o barulhinho? Pô, vai. Peraí. Faltou. Obrigado. Não, então, nos lives, cara, sempre tem ou é o Nikolai Petalengro, ou é o Nicholas Peterson. É verdade. Sempre é o mesmo cara. E ele sempre é aquele cara noiado. Que tá lá ou perdido. Nazista, ou comunista, Um ou sei lá nazista o quê. noiado, um comunista noiado, Isso. um bêbado noiado, um mendigo noiado. Que sempre é aquele cara assim, nossa, eu tenho que estragar tudo que tá acontecendo, cara. pra- É o mais divertido. Pra É o foder cara a mais... vida alheia, E assim, o nome sempre mantém, só que muda dependendo da muda o região de onde sotaque. que ele veio. O agente do caos. Dependendo da região, muda o nome. Muito O nome, o engraçado. sobrenome é sempre o mesmo. É, o Peterson, e Peter. o objetivo é sempre o mesmo, né? Sempre o Fuder a mesmo. vida alheia. Aham. É o agente do caos. Muito bom, cara. Tá, Luciana, segurou a ação até agora? Não, mas eu não tenho muita coisa pra falar sobre o remake em RPG. Então tá bom, vamos pro voz de fundo. Vamos, também Tô acho. brincando, Não, eu tô só fiz um brincando. remake. Não, quando eu comecei a jogar RPG... Desculpa, eu jogava Vampiro na primeira edição. Então aí depois Capa mudou cinza. as regras de... Capa cinza? Capa cinza. E aí mudou as regras de Diablerie. Aí eu sei que a gente cometia Diablerie assim. Diablerie era mato. Era mato. Cresci em qualquer buraco. Então, meu personagem, coitado, desgraçado, cometeu Diablerie com Deus, o mundo, mais alguém e mais um pouco. Cada Depois eu tive que mudar. Qualquer ancião era chefe de fase, né? Né? Aí eu tive que fazer um remake do meu personagem, porque não aceitavam, né? Diablerie virou crime, olha. Porque eu sou velha, né? Não sei se vocês conhecem, mas Diablerie não era crime na primeira edição. Depois virou, aí eu tive que mudar meu personagem, fazer um remake do meu personagem. Mas só isso, acabou, chega, acabou. Cansei. Mas não, segura aí, tem que falar coisa. Ah, tá, eu cheguei... Porque falamos de aventuras e coisas assim, mas eu considero assim que de um sistema para outro, quando você trabalha com mecânica, regras e coisa, você também faz remakes às vezes. Então, por exemplo, do D&Dzinho pro AD&D, pra terceira edição, pro quarta edição, todos são remakes um do outro, Eu já discordo. com expansões e com algumas coisas que muita coisa muda, mas você mantém traços de identidade pra coisa ainda parecer ser a mesma coisa. Foi claro não, né? Não, eu já discordo, que eu acho que do D&Dzinho pro AD&D, tudo bem. É um remake, mas tem alguma coisa a mais no sistema. A gente tá falando de sistema. Então acho que de sistema... Não, não estou te acusando de nada. Tu pode ficar Não, tranquilo. só tô Dá na falando. cara, pega não, ele tô lá falando fora. minha opinião, pô. Chama o Beleza, cachorro. manda aí, eu não mandei a minha ainda. Então acho assim, do D&Dzinho pro D&D é o mesmo sistema, só que tem alguma coisa a mais. Da terceira edição pra frente é outra coisa totalmente diferente. Então acho que não conta como remake. O cenário, beleza, pode ser um remake em questão cenário, mas de sistema não. Não vamos ter que gravar um episódio sobre D&D, sobre as edições de D&D, que não tem Só jeito. ele sozinho, Essa não vai conversa dá muito pano pra Dá, manga, tá. velho. Só concluir, por que eu acho que é remake sim? Ok. Porque você sempre mantém certas coisas certos elementos que nunca mudam. Tá? Por exemplo, um sistema de alinhamento sempre teve em todas as edições. Sistema de classes e raças sempre teve em todas as edições. E, especialmente focando na terceira e na quarta, você sempre tem aqueles você tem os atributos que você rola de 3 a 18, valor básico. Na terceira e na quarta, você não usa aquele valor de 18, 17, 16 para nada. Você usa só o modificador. Mais 2, mais 3, mais 1. Se não houvesse esses números que vão até 18, você não poderia chamar de D&D. Aqueles 6 atributos sempre são os mesmos em todas as edições. Então sim, eu considero, do D&Dzinho até o quarta edição, é tudo remake.
Você tá na mão lá fora, quero ver Bem agora. Vai, quero Não, ver. eu não vou, acho que Eu, a, gente Marcelo, vai vamos ficar aqui a apostando. discussão vai muito longe, Você então aposta em melhor quem, não. Marcelo? Então eu Deixa pra um episódio à parte, vai. não quero dar minha Porque- opinião ainda. Cara, eu vou receber Então tá. muito hate mail por conta disso, tenho certeza. Não, ou eu, Sabe- né? Eu acho que eu sabe vou que eu não receber sei. bastante. Sabe que eu não sei o índice de Puristas. não, de purista é o cara que joga o D&D da Gro até hoje. O índice de É verdade. Né? Concordo. Total. eu não que você sei a tem quantidade contra? de ouvintes que não quantidade de ouvintes que não gostam da quarta edição é a quantidade de ouvintes que gostam da quarta edição, ouvintes dos podcasts de Ser a Terra. Eu não faço ideia. Eu não tô falando que eu não goste da quarta edição. Não, nada a ver. Não tô o falando, tô Arthur falando assim. O Arthur Calma, tem uma Arthur, teoria calma. de que D&D terceira e quarta já Morreu, não é mais. não é mais D&D. Mas eu acho que dá pano pra manga. Dá um episódio sobre isso. Então tá, gravar sobre isso. vamos estender isso não, que senão a gente vai começar a... Isso é legal, que vai ter bastante debate. Outros sistemas que apareceram também que foram remakes de si mesmos às vezes, ou então que foram evoluções. Por exemplo, você tem a ambientação do Call of Cthulhu. Ele passou por, acho que já está na quinta edição, Sexta edição. está na sexta edição. Isso porque quando você teve a 5.5, 5.6, Foi passando aí por várias edições que foram se refazendo e se aprimorando, ou não, né? Dependendo do que cada jogador acha. Mas, por exemplo, você tem, se fala de Cthulhu, você tem Delta Green, também, que é Cthulhu com Special Ops. Você tem um suplemento do GURPS chamado Cthulhu Punk, onde você mistura Call of Cthulhu com Cyberpunk. Não, isso aqui é um remake legal pra caramba de Call of Cthulhu, não sei se você pôs aí, mas o Cthulhu Tech. Cthulhu Tech é um remake fantástico de Call of Cthulhu. Ele é sistema independente. Uma Né? independente, tá? De outra editora, que eu não vou lembrar o nome. Eu conheço o GURPS Cthulhu Punk, dei uma folhadinha Não, o nele. GURPS adora fazer isso. O GURPS tem o GURPS Vampiro, o GURPS Isso, Lobisomem, o GURPS ele é Mago. cheio de fazer remakes também. É. Em O GURPS versão é- GURPS. O GURPS é tipo Linux, né? Licença aberta. Deixa lá, né? Muito bom. Ninguém mexe, mas... Nossa. Tá? Sistemas da White Wolf, por exemplo, Vampiro, Lobisomem, você tem a série Dark Ages, por exemplo. Aliás, uma ambientação muito legal. Muito legal. Levaram tudo para a Idade Média. Aliás, especialmente no Lobisomem, Dark Ages, ou Idade das Trevas, os livros de Lobisomem é um dos sistemas e uma das ambientações que eu mais gosto. Passou uma época, acho que passou alguns anos, que não saiu um livro bom para Lobisomem. E entre esses livros horríveis, eu coloco Austrália, o Rage Across Australia, que é horrível, tá? Entre alguns outros. E então, Vamos receber hate mail dos australianos que nos escutam. Já era. Sacis e Cara, australianos agora. ó, Dragão Brasil falava muito do Rage Across the Amazon, dizendo que era ruim. Cara, não é tão ruim quanto o Rage Across Australia, tá? Aquele sim é o pior de todos. Enfim, falando de Lobisomem Apocalipse, eles lançaram também o Lobisomem no Velho Oeste. Também foi um remake, legal, né? legal. Jogou para uma outra ambientação alternativa. O que mais? Aí temos uma conversa aqui, conversamos, acho que hoje ou ontem, o Marcelo, sobre o que a Diamond faz. Né? Se é remake ou se é plágio. A Diamond também basicamente é o seguinte, todo mundo que fez faculdade já ouviu isso de algum professor. Se você copiar de uma pessoa é plágio, É copiar plágio. de várias é pesquisa. Verdade. Citação. Mas a Diamond também, o sistema Diamond é igual o Linux, né? Mas a Diamond faz igual aquela empresa alimentícia Arisco. Ela pega o produto que mais vende e copia ele, sabe? E vende com a própria marca. O próximo é meu arroz. Desculpa, não sei. Eu vi propaganda, sou publicitária. Só você, né? Nessa mesa tem só você Não, de desculpa. Tá certo. Muitas coisas que apareceram por sistemas da Diamond, tá, foram tiradas assim, quase sem alteração do Call of Cthulhu. E mesmo esse sistema que eles estão investindo bastante hoje em dia, que é o RPG Quest, é um D20 system, assim, simplificado ao extremo, mas ainda assim é um D20. Sabe o que o RPG... esqueci de trazer de novo, Arthur. Não tem problema. Não. Sabe o que o... Mas sabe o que eu fiz? Eu coloquei na bolsa de RPG que eu vou trazer amanhã. Então não beleza. esquecer. Ok. Eu compararia o RPG Quest com aquele First Quest do AD&D. Parece bastante. A ideia é muito parecida. Sem tirar o mérito do sistema, porque é uma ideia legal, sabe? Gostei assim do que... Acho que foi uma das... Depois de muito tempo a Diamond começou a dar bola dentro, e uma delas foi o RPG Quest, na minha opinião.
É a questão que eles fizeram ali, a grande sacada foi pegar um sistema de 200 e poucas páginas e simplificar num suplemento de 16. 20 páginas. 20 páginas, que seja. Tá? E tornar aquilo divertido e pronto para ser usado assim, Pra depois qualquer de pessoa. meia hora que você lê as regras. Eu acho que ele pegou bem a necessidade do iniciante. Porque pra iniciante eu acho fantástico, cara. Só uma coisa que eu acho legal do sistema Daimon e do Del Débil em particular, apesar de eu não gostar do sistema, eu joguei Trevas um tempão, mas eu enjoei. Não curto o Arcanum, o Trevas. Qual que foi o outro que teve além do Arcanum e do Trevas? Eu só joguei esses dois. Eu não curti. Mas o legal é que, pelo menos, plagiando ou não, ele adaptava RPGs que tinham lá fora e que nunca veio pro Brasil, com a temática de horror ou a temática do Call of Cthulhu, e trazer pro Brasil. O problema foi que começou a virar um balaio de gato, né, cara? É o que eu falei ontem, né? Agora tem... O Débil é o rei da coxa de retalhos. Agora tem anjo, e agora tem imortal, e agora tem aí, começou a Tem ficar as esquisito. fadas, Lu, tem fadas. Tem Não, fadas. para. Não. Pessoal Eu de- acredito em fadas. Tem o pessoal de Arcádia. Uma tem coisa é vários você se reinos. inspirar, tipo, pô, ninguém tá trazendo o Call of Cthulhu, a licença da Coase é caríssima. Vou pegar aqui o sistema Rollander, que não tem como você patentear, é porcentagem, rola menos, né? Eu jogar aqui, coloco um sistema de criação de personagem mais criativo assim, com carta, pra dar uma chocada nos pais crentes dos garotos, e lanço, com uma premissa meio depressiva, assim, que era moda na época, né? E, só que aí, beleza. Só que depois você começa a viver disso. Sabe? É que nem eu lembro de uma época da minha vida em que eu tava usando tanta aventura pronta que eu era incapaz de fazer aventura criativa por Acostuma. conta própria. Eu viciei em aventura pronta. Uhum. Então, quer dizer, aí ele entrou num círculo vicioso ou ciclo vicioso? Círculo. Círculo. Ele entrou nisso aí vicioso e tudo que ele sabia fazer era pegar o que saía nos Estados Unidos ou na Europa e lançar o sistema, né? Eu acho que um dos grandes méritos da editora Diamond... Sabe quem é que vai comentar isso? Nós temos um ouvinte chamado Diamond Fan. É fã da Diamond. Ah, lá. É fã da Diamond, Então, a Diamond Fan, se você estiver ouvindo a gente, escreve lá nos fóruns se você concorda ou se você discorda da gente e por quê. Fique Por livre favor. para arrebentar a gente, tá? O que eu acho interessante é que um mérito da Nem editora tanto, Diamond... senão eu apago. É bom ser educado. É bom ser educado. Senão- Conversa civilizada, senão eu apago. Tivemos É. um precedente aí. Mas, enfim. O que eu acho muito interessante do sistema Diamond, da editora Diamond em si, foi que eles sempre procuraram lançar material por um preço muito baixo e disponibilizar isso em banca de revista. O primeiro Trevas saiu em revista, né? Sim, saiu em revista, tinha um anjo na capa, se não me Aham. engano. Mas, assim, a questão da qualidade deles, eu falo o seguinte: a parte do Trevas e do Arcão eu não gostava, mas era uma questão pessoal, não achava legal. Mas Eu achava que a premissa do cenário era boa, mas o sistema não funcionava. eu não sei, eu achava assim, era tudo muito vago, sabe? Aquela ideia do Arcano, especialmente de que tudo vai pra merda, não há nada que você possa fazer, sabe? Eu gostava muito, mas o sistema não funcionava. Eu não sei. A minha impressão, especialmente lendo a revista do Trevas, quando saiu o Trevas pela primeira vez, era tudo muito vago. Você não tinha nada com um mínimo de profundidade. As escolas de magia, as combinações possíveis de fazer. Então, era um material que era curto, ele custava, acho que não chegava a custar R$10, aquela revista do Não, era Trevas. R$4,90. Algo assim, Custava sabe? R$4,90. Era bem barato, era bem acessível. A produção era boa, papel bom. As ilustrações eram ok, né? Eram legais. Pra época eram boas. A capa era de um cara que eu nunca mais depois vi de novo, que era o Alex Sander. que era Márcio ilustrador. Alexanders. Você conhece? Ele ilustrou o Dragão Brasil um bom falar. tempo. Ah, é? Ele fez capas pro Dragão Brasil o tempo que eu lia. Aquela bosta. Bom, mas enfim, já não estamos falando de remake, mas acho melhor a gente... já- nós temos já uma... Um episódio hoje, né? Mas- Inteiro sobre remakes, né? Isso aqui é só o começo. Pois é. Vamos pro episódio da Meg? Não, nós vamos. O episódio da Meg vai ficar pra semana que vem, porque eu quero mostrar só explicando o que o Arthur tá falando. O Ian Ricardo, ele fez um remake da parte 3 da história da Meg. Só que ele mandou, né? São 11 minutos, mas eu quero soltar primeiro uma outra coisa que eu tinha encomendado pro Alex de Stiling há algum tempo e ele mandou pra gente. A história é a seguinte: ele fez no começo do ano um especial pro Stiling chamado Um Corvo chamado Poe. E no último bloco Como é que é o nome? Um Corvo chamado Poe, sobre o Edgar Allan Poe. E ele fez um conto, ele pôs um conto seu, eu não sabia disso. O cara escreve, é muito fã do Poe e escreve contos no estilo do Poe. Só que eu estava ouvindo um episódio que ele fez, fazendo outra coisa.
E eu não percebi quando ele falou, eu vou ler agora um conto de minha autoria. E eu tô ouvindo, ela falou assim, gente, que conto legal, eu tenho a obra completa do Poe e não conheço esse conto. Olha que conto legal, como é que eu perdi isso? Depois eu fui comentar com ele, não, o conto era dele, ele escreve já há um tempão. O que ele começou a fazer? Eu pedi para ele, originalmente, para gravar contos do Poe. Os ouvintes devem se lembrar muito bem do Contos Lovecraftianos, que era um sucesso. Eu pedi para ele fazer a mesma coisa, só que com o Poe. O Alex é publicitário, ele adora mexer com áudio e vídeo, então fez um negócio muito legal. Mais um pra turma. Mais um. Publicitários adoram podcast. Tá, Só que ele falou assim, Marcelo, eu não quero fazer do Poe, quero fazer com meus próprios textos. Eu falei, manda brasa. Ele gostou tanto da ideia que todo conto que ele soltar aqui no Voz da Terceira Terra, esqueci o nome do podcast. Meu Deus. Memória fail. Ele vai soltar o texto para quem quiser, o áudio também, mas o texto para quem quiser, no blog dele que ele criou para divulgar esses contos, que chama-se Macabramente. Macabramente.com. Não é .com.br, não, é .com. Ele, como publicitário, foi ele que me estimulou a comprar o .com, terceiraterra.com, que falou que é muito melhor do que qualquer ponto, qualquer coisa, até .br. E é mais barato. Muito mais barato. É impressionante como é mais barato. Então nós vamos ouvir agora o conto dele, o conto de estreia. Esse, na verdade, é o terceiro conto que ele fez. Ele não quis mandar o segundo conto. O primeiro conto saiu lá no Corvo do Poe. O segundo conto ele não quis mandar. Ele achou melhor estrear aqui no Vozes com o terceiro conto, que é o Tranças. O Ivar já ouviu, né? Já ouvi. Gostei muito. Né? Já vou até dizer antes do conto rolar. Não, vamos ouvir. E eu espero que os ouvintes gostem, porque eu tô apostando que esse bloco vai fazer tanto sucesso quanto o antigo Contos Lovecraftianos. Tranças. Ele entrou na casa. Tudo estava quieto e tranquilo. Ela já estava à sua espera. Parecia que ele nunca estivera ali. Um sentimento de perda, sem perdão, entrou em seu coração imediatamente. Jogou-se em uma das poltronas da sala quase escura, onde uma luz fraca clareava a ponta de suas botas. Olhou detidamente para o local e tudo parecia no lugar. Então, soltou as chaves do carro novo que estava em sua mão. Ela sentiu, do alto da escada, o vento passar por entre seus cabelos e com um arrepio ouviu o relógio tocar. Pegou um dos porta-retratos que estava sobre a mesinha mais próxima. Olhou o feliz casal, o sorriso cativante, esperando o timer da máquina captar o momento. A foto mostrava ainda uma toalha xadrez sobre um gramado quase infinito, que terminava aos pés de um escuro bosque, cheio de lembranças recentes e antigas, que mereciam ser esquecidas, mas que não seriam, pelo menos não por enquanto. Levantou-se chegando aos pés da escada. Reparou que, sobre a mesa de correspondências, existia uma que não tinha seu nome e que estava amarrada com um fino barbante. Mesmo assim, cortou o barbante e viu que dentro do envelope existiam 3 velhos postais e a foto de uma criança com um sorriso sem dentes que denunciava-lhe a idade. Deixou ali essas coisas e subiu os lances de escada 2 a 2. Parou no corredor e o vento gelado correu por entre seus dedos. Olhou para sua direita e viu a janela no fundo do corredor aberta. Uma sensação surgiu no fundo de sua mente. Uma sensação nada boa. Espantou tais pensamentos. Entrou em seu quarto, pegou uma toalha e foi para o banheiro. A água demorou a esquentar. Ela gostava do barulho. Gostava do vapor, do torpor. Terminou de enxugar-se quando escutou algo trincar. Algumas gotas de água ainda insistiam em cair. Podia ouvir seu coração bater tão alto como o som do relógio da copa. Aproximou-se do espelho e viu que ele estava quebrado em um dos cantos. Olhou tão de perto que, por instantes, tudo parecia ter escurecido. Ela queria um momento a sós. Ela teria o que queria. Mesmo com seus olhos nublados, pensou que tinha direito a mais um capricho, mais um desejo, mais um querer. Voltou para o quarto e viu a grande cama, metade dela vazia. Um sentimento estranho, sem sentido, aflorou. Sabia que havia o vazio, mas isso o incomodou. Precisava comer, sentir-se bem novamente, comer um bocado de algo quente, com um bom copo de cerveja gelada.
O gosto veio atrelado a um pensamento. E se a cozinha não estivesse vazia? Desceu os degraus um a um, escutando cada um dos rangidos da velha madeira sobre seus pés. Virou para a esquerda e viu a luz da cozinha acesa. Ela era boa no que fazia. Professora do ano, uma foto com o diretor, um certificado na parede do corredor. De lá, via-se a cozinha iluminada com sua luz fria. Pela primeira vez na noite, ele pronunciou um nome. Apagou e acendeu a luz da cozinha algumas vezes. Cautelosamente entrou. Pensou ter visto tranças, longas e loiras, correndo para dentro da despensa. Era lá que ficava a comida. A porta estava entreaberta e imóvel, e ele sentiu um enjoo que revirou-lhe o estômago. Não queria mais comer, talvez apenas tomar uma bebida. Sem tirar os olhos da porta da despensa, alcançou a geladeira. A luz estava queimada, mas ele conseguiu achar uma última lata. As tranças não estavam ali. Saiu da cozinha e olhou para o lado de fora da casa, através da janela do corredor. Viu seu carro, apesar da rua estar escura. No porta-malas jazia um saco nem grande, nem pequeno, apenas do tamanho certo. Precisava dormir, descansar. No pé da escada, a mesinha com correspondências ainda estava lá, e uma delas, amarrada com um fio de barbante, estava endereçada para outra pessoa. Amarrada, pegou o envelope, abriu e viu alguns postais e uma foto antiga. Alguém com tranças. Ele sentia-se exausto. Subiu rapidamente até seu quarto e trancou a porta. Deitou-se no seu lado da cama, com os olhos fixos no teto. Ela não demorou. Com a dádiva da fúria de quem foi morta e enterrada num bosque escuro, ela veio, não com belas tranças, olhos angelicais, perfume floral e nem com mãos sedosas, mas como um ser disforme, desfigurado e fétido, que busca uma fria vingança. Ele tentou pedir perdão. No dia seguinte, o diagnóstico foi infarto fulminante. Bom, esse foi a produção do Alex, do Stiling, pra gente. Isso vai ser regularmente. Eu não sei quão regularmente vai ser, porque vocês viram, depende de uma certa pós-produção, né? Para vocês verem a versão em texto desse áudio e também conferirem o áudio, é só acessarem macabramente.com. Eu tenho que ir agora, porque eu tenho que buscar a mulher que tá enchendo a cara no boteco. E nem leva a gente, né, seu animal. Logo um dia de CNPJ. Comemoração de promoção de alguém na empresa. Ainda bem que eu vim gravar o podcast, cara. Esse alguém tá pagando a conta? Não faço ideia. Não sei se a promoção é tão grande assim. É de analista B para analista A. Sobe o quê? R$600? Dá pra pagar a conta. Coisa. Verdade, dá pra pagar a conta. Dá. Tá bom. Eu vou lá buscar a Luciana, mas vocês... Eu não vou voltar pra cá, né? 20 minutos só pra chegar lá. Vocês vão ter acabado de gravar a hora que eu estiver voltando, mas... Ou não. Sabe o que vai ser legal? Eu vou ouvir essa conversa do remake, né? Remake. Mal posso esperar. Qualquer coisa que eu discordar, eu corto na edição. Você vai ficar ouvindo e vai falar, puxa, eu devia estar lá pra falar isso. Geralmente é o que acontece. Então. Falou pra vocês. Você abre espaço na gravação pra falar o que você quer. Tchau, chefe. Tchau, chefe. Marcelo, eu acho que ele gosta de ouvir o que a gente fala, né? Pra ter negócio de surpresa. O Marcelo faz tanto podcast. Na verdade, assim, eu acho que ele deve deixar um microfone em cada cômodo da casa pra ele poder gravar, assim, os podcasts dele. Culinário, banheirístico. Qualquer local, salístico. assim, sabe? Não tem o Big Brother? É o Big Brother do podcast. Ele tem microfone. Big Podder. Big Podder. Mas eu achei a produção do Alex ficou muito legal. Muito bom. Os efeitos, a voz da... Não sei quem que fez a voz feminina, mas ficou muito legal. Gostei. Da assombração. Os efeitos e a quantidade e o volume deles foi, assim... Foi na medida, sabe? Não teve exagero. O tempo. E foi só para que realmente... para aquilo que precisava. Isso daí...
Ficou maravilha. Então, Alex, Parabéns, Alex. Parabéns, valeu o esforço aí. E quero ouvir o próximo. Eu também. Ou os eu também. próximos, na verdade. E vamos pro Voz de Fundo? Vamos? Remakes, meu. Falamos de remakes aqui. Vamos falar de um pouco mais de remakes também. Cara, remake... O mundo é feito de remake, Sim. né? A gente pode falar, né? Nada se cria, tudo se copia, né? Então. É verdade, quer dizer, mas na verdade isso é próprio do ser humano, sabe? É uma característica própria do ser nada, humano. é preguiça. Brincadeira. Eu tenho uma lista de coisas aqui, eu vou começar a falar, sempre fala se é preguiça ou não. Desculpa. Não, deixa a gente falar primeiro, que depois você vai começar a falar, vai desembestar a falar, cara. A gente não tem Mas- Não, eu tô pauta, brincando. Arthur. A gente não tem Não, pauta, assim, Arthur. fala, mas deixa a gente falar, abre discussão. Não fica falando blá 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 blá. Gol! Gol! É gol! Isso aí vai ter pauta. Isso aí vai ter pauta. Isso daqui ajuda Vai. muito nas minhas piadas, cara. Também eu não tenho culpa se eu estudo, se eu preparo pauta Vai durante a lá, semana. ô. Tá, Vai lá, Cara, pau eu- Pauta de tudo. vagabundo. Eu estudo, Fala tudo. eu tenho que arrumar equipamento, eu procuro pesquisar as coisas novas que tem pra colocar aqui, então não vem que não tem, não. Arthur, eu só falo uma coisa pra você. Obrigado. Ah. Você A é o gente cara, trabalha, mano. né, Arthur? Diferente, lógico, né? né? A gente faz dinheiro, né? Diferente, né? Não, isso tá raro ultimamente, mas Não, trabalho um tem dia bastante. chega. Dinheiro, Trabalho? Dinheiro trabalho não, tem cada trabalho tem, dinheiro é outra Trabalho coisa. tem cada esquina, as putas que o digam, né? Ó, Quer dizer, agora os caras vão mandar hate e-mail pra mim por conta de puta, né? vai ter Então, ó, uma puta a gente vai escuta. colocar um Leia ou Se Veja nesses remakes aí ou não? Mete bala. Cara, Vamos pelo menos tá tudo colocar. incluído. Tá Vamos tudo colocar incluído. ordem, pelo menos, né? Começar Beleza. com o quê? Livros? Não, com que o por que remake é tão presente, sabe? Ah, tá, Então tá, tá. Depois a gente parte Beleza. dos exemplos, tá? Então, olha só, são 4 coisas que eu coloquei aqui. Primeiro que a mente humana, ela gosta de padrões, ela gosta de repetições. E esse é aquele livro da jornada do herói, né? Por exemplo, Diga-se lá lá mostra- as mulheres. tá bom, né? Ai. Segue um padrão. Ou É, elas namoram só músico, ou elas namoram só cabeludos, ou elas namoram só... cara, teve uma ex-namorada minha que namorava só baixista, velho, de banda de Não, rock. eu conheço alguém dessa mesa que só namora enfermeira. Mas, ó, vou te Não, falar. É não. um remake. Não, minha namorada agora é professora. Ó, Desculpa. agora eu vou falar Você um- mudou o padrão. Que bom. Vou falar um Mudei. negócio. Isso para as mulheres. Tem muita mulher que fala assim: pô, homem não presta, homem não sei o que, homem não sei o que lá. Só que você vai ver Homem os. tudo igual. Você vai Isso é ver papo de os sapato. caras. Não, você vai ver os caras que a mulher pega, são sempre os mesmos padrões. É padrão. Pra quê? Pra ela afirmar, autoafirmar que homem não presta, homem é vagabundo, homem não sei o que, não sei o que Verdade, lá. concordo. Então isso serve como autoafirmação. Isso eu tenho Eu amigas que É verdade. exemplos fiéis Eu que só concordo. pegava cara Cafajeste, tranqueira, tranqueira. só tranqueira pra falar, homem é tudo tranqueira. É isso É aí. verdade, concordo. Muito Aí bem. você muda de padrão um dia quando você amadurece. Ou não. Ou não. Nossa, Se você não amadurece, você continua Faltou um. saindo com um caminhoneiro sujo. ai, que horror. Eu pensei que você ia falar que a gente continua verde. Tá. Muito bom. Olha, exemplos de padrões que a mente humana gosta, sabe? E não tem nada de mal, porque isso está presente em todas as pessoas. Por exemplo, músicas preferidas. É. Todo mundo tem aquelas músicas ou aquela música que gosta de tocar sempre, toda semana, todo dia. Infinitamente. É, É isso a é primeira verdade. do MP3, aquela que ela coloca como, esse aqui é o tema da minha vida. E pede pra tocar no casamento. Verdade. tá? Por exemplo. Então isso é normal. Roupas. É. Você compra roupa, sim, você compra de várias cores, vários feitios, mas você sabe, por exemplo, qual roupa cai melhor em você. Sim. Qual modelo, qual Cor. cai melhor em você e qual não cai. Então a sua mente tem certos padrões que ela segue. Verdade. Eu, então, nem se fala, né? Bom, Luciana, você
O seu apelido de Black Wolf não é à toa. Não é à toa. É, você só não tá de preto. É minha cor e meu animal preferido. Muito bem. Então eu faço um remake das coisas que eu... A própria fidelidade de consumidores, fidelidade a lojas, a carros, a marcas preferidas, também é um exemplo de como a mente gosta de padrões. É por isso que os remakes, é uma das razões por que os remakes são tão populares. Às vezes a mesma história contada de formas um pouquinho diferentes, ela é agradável para cada um de nós. Igual na música existem também tem os remakes, mas tem os remix. Ah, Tem remix, verdade? tem cover também. Cara, o que tem banda. de remix dos anos 70 é Nossa, absurdo. absurdo. Anos 60, 70. Tem música que a gente fala, nossa, que legal. Aí o velho tá do celular, eu ouvi quando era. Eu ouvi. Esse comecinho dessa música já é de outra dos anos... Nananã. Pois é, existe sempre um investimento emocional. Quando você tem, por exemplo, um filme, uma história, uma banda, tá? Sim. Você conhece aquelas pessoas ou aqueles personagens, então você já sabe como eles são, é confortável você ver aqueles personagens em outra história, aquela banda tocando sucessos deles ou sucessos de outra banda que você gosta, por exemplo, ou mesmo sequências. Cara, será que é por isso que o Village People nunca acabou, velho? Cara, Pode ser. É verdade, pode ser. os caras vieram aqui em Ribeirão É verdade. ano passado. Vieram lá no Splash, cara. né? E Fizeram show lá. e Verdade. lotou o negócio. e cara. do Village People original parece que só tem um que continua lá. Eu acho que é o Negão, O resto Não morreu. sei. o motoqueiro. Não, o resto são remakes, são pessoas... São remakes. São pessoas com... Mas isso é uma coisa importante, olha só. É verdade. Não, mas Muito bom, cara. Me pareceu. pensa só. Tem uma frase que eu peguei na minha pesquisa aqui que fala o seguinte, que os personagens têm mais importância que a história. Então, é um cara vestido de índio, não interessa quem é o cara vestido de índio, de policial, de marinheiro, tá? É importante que é o índio, policial, o marinheiro, tá lá. É por isso que você entendi. tem filmes, por exemplo, do 007, você tem aí 12, 13, 20 filmes com o mesmo personagem Exato. em aventuras diferentes. Indiana Jones. Mas que não são os Indiana mesmos Jones. atores. Não. Mas o No personagem... 007. Indiana Jones é o mesmo. Mas o personagem é. Não, isso Então, é legal. o personagem é mais importante que a história. Existe um investimento emocional do espectador em relação ao personagem. Eu acho que rola uma identificação psicológica. Sim, você já E está aí- acostumado, você já sabe como aquele personagem se comporta. Exato. Tá? Histórias em quadrinhos também, por exemplo. Pega histórias em quadrinhos de super-heróis. Eu não sei, eu não leio muito, mas assim, pega alguns personagens que sofreram grandes alterações nos últimos tempos. Por exemplo, o Homem-Aranha, que já fizeram Nossa. gato e sapato com ele. Já. O Superman, que já mataram, já ressuscitaram, já veio de Superman Cyborg e apareceu já 2, 3 seriados. Agora é o Smallville, que é Friends com superpoderes. É verdade. Existem remakes a dar com pau. Por que todo mundo ainda assiste? Por que todo mundo ainda lê esses quadrinhos? Tem. De novo, porque o personagem é mais importante do que as histórias dele. Faz sentido. Você vai. gosta do personagem. As histórias, não é que você não goste, elas ficam em segundo plano. Eu acho que entra aquele negócio. Você pode contar de 1001 maneiras a mesma história. Só que o jeito de contar é que cativa as pessoas. E os personagens que estão ali. Não é É nem verdade. tanto a história, por exemplo, o Sexto Sentido. Por que o filme é tão legal? Porque é o jeito de contar. O jeito Os de outros contar. também, por que é tão legal? É um filme, mas o jeito spoiler! Droga! Mas o jeito de contar que é legal. Né? Mas mesmo assim, no quadrinho, voltando, eu já ouvi tanta história por exemplo, do Wolverine. Wolverine é um cara, né, que é top of mind de quadrinho. E aí escuta assim, o Dente de Sabre é o pai do Wolverine. O Dente de Sabre é o irmão do Wolverine. O Dente de Sabre é o inimigo do Wolverine. É o clone do Wolverine. É o clone, né? Sei lá. É a Ele putinha tinha- da cela do Wolverine, sabe? É o que É, falta as verdade. crianças. Não, mas eu acho que o Homem-Aranha é pior, viu? Porque Pior que o Wolverine? É pior, porque ele já teve não sei quantos braços. Homem-Aranha Escarlate, já Aranha mudou, verdade, verdade. Era já o Venom, depois virou- tinha o uniforme Isso. preto, essas coisas assim. Virou o Homem de Ferro, Homem-Aranha também, que ele tem um... Aqueles tem um que ele amálgamas. Nossa, então acho que o Homem-Aranha ainda é pior. É o pior. Mas mesmo. percebam que ele continua sendo popular. Tá? Engraçado que o Capitão América que não pega, né? Não tem tanta variação. É que a gente tem meio que birra, né? E o Shazam, cara? É que seria... Coitado. Eu tava vendo uns vídeos do Capitão YouTube América, mas do teria que ser o Shazam, Shazam. cara. Shazam era bizarro. Shazam! Cara, anos 60 e 70, meu, você É perdoa muito qualquer bom, coisa, né? cara. Mas eu era gostava muito do bom. Thor. Mas olha só, vocês estão falando do personagem, não da história. É, sim. A Exatamente. história é ruim, o personagem é bom. Exatamente. É sempre assim. Não, o Shazam não é bom, cara. Ah, É o Sr. Marvel, velho. então, remake. Não, Olha lá, alguém remake. vai me criticar, E mas, eu- pô...
Mas não, cara, remake, eu é acho remake. assim, já que eu falei mal do Saci no episódio passado, vamos fazer pelo menos assim um meia-culpa aqui, porque o Shazam era um menininho aleijado que tava lá de muleta vendendo jornal. Tá? É verdade. No E é verdade. vídeo do YouTube não era não, velho. Não, era Não, o Billy mas na Batson. história, O mas Batman, na história não sei. é Ah, mesmo. sei. Pois é. É. Ele grita Shazam, as muletas somem magicamente. Exato. Vai alguém criticar agora. Critica aí, vai, critica aí, porra. Vai. Então, se você é aleijado de muleta, grite Shazam Grita aí. e fecha os olhos. Cara, a gente podia fazer um episódio especial setentoide, né? Eu também acho. Coisas bizarras dos anos 70. Por que não? Pau, pau do Batman. Eu acho O que Paul Batman Pitt Shazam. Eu acho que esse é no 60 ainda. 60? 60. Mas faz 2 décadas. Pega Ah, 2 beleza. décadas. 60, 70, Faz por aí, de- 60, por aí. 10 em 10. Oh, muito bom. Remakes também. Eu considero que remakes é aquele produto igual com embalagem diferente. O Ou- Batman é um grande Nossa, remake. A gente total, falou de até Batman, hoje. o Batman O uniforme do Batman já é o... Né? Big Remake. E para produtoras de quadrinhos, de cinema, de música, especialmente, enfim, os empresários que estão por trás de tudo, é uma aposta segura. Porque o mercado já está formado. Uhum. Sabe? Você já tem para quem vender. Mas é igual o Aquele Voz da produto. Terceira Terra, cara. A gente Ah! reformulou. Cara, verdade, meu. Então, Verdade. é o remake, Remake, cara. Ah, muito bom, cara. Mesmo Então, conteúdo equipe nova. Então, Das a gente, pessoas que a gente já conhece também, a gente inclusive. continuou, a gente começou a falar muita asneira, né? Continuou falando muita asneira Até aqui. hoje. Não sei se o pessoal antigo acho que era um pouco mais sério que a gente. Né? Ah, era. Eles levavam um pouco mais a sério. É, psicólogos e É, etc. Ô, Rodolfo, chique. amigão. Desculpa. Mas é um remake, cara. Ou não? Sim, porque você Então. tem novos personagens na mesma história. É. Falando... Não. Não, droga. Não, o Marcelo continua, então ele é um elemento de identificação. É, isso é verdade. É. As pessoas gostam do personagem do Marcelo. Façam a enquete, decidam vocês aí no TPK. No TPK, é. Se nós somos o remake Massacra a ou gente. não. Não faz isso, não. Elogia, pô. Eu gosto. Ninguém massacrou até agora. Ah, calma. Então chegamos É no porque eu não ponto sou igual a Ivar. Não sou racista e preconceituosa igual a Ivar. Não. Gente, eu só tenho uma pitada de humor negro, assim, negro e filho da puta, inclusive. Eu também tenho, mas eu não... Eu externo Gravo. essas coisas, sabe? Porque eu quero que as pessoas vejam o tipo de humor que eu tenho. Ah, todo mundo é assim, Ivar, na Ô, verdade. Saci, desculpa aí, tá? Quem critica é porque é hipócrita. Nossa. Nossa. Eu não vou editar isso não, viu? Tomei no tômago. Pra não ter que cortar. Mas então, vocês acham que sequência, por exemplo, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 5000, isso é remake ou não? Pra mim não, cara. Por exemplo, falei do Rambo aqui, mas vamos pensar em outras sequências. O Star Indiana, Wars. Star Wars. Star Wars, a trilogia clássica, De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro, que mais? Todo Mundo em Pânico. Tô chutando os exemplos. Pra mim, Indiana. eu acho que não, porque os personagens podem ser os mesmos, Uhum. mas a história é outra. Mas isso a gente não definiu como remake agora há pouco? Não. Esse Ivar. Não, definimos, tá? Dá na Que cara assim- Não, dele de novo, Arthur. Não, o remake é quando, por exemplo... Né, mesmo personagem em outra história? Falamos disso há 10 minutos. Não, sim. Sim. Mas não, é a mesma história. Vamos brigar de novo. A história é a mesma. Por exemplo, quando eu falei dos RPGs que eu narrei, era a mesma história, só que com outros Uma personagens. roupagem diferente, é. Isso, com uma roupagem Certo. diferente. Entendi. Então, a história continua sendo a mesma. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo específico aqui que me veio à mente. Indiana É igual, Jones... por exemplo, a gente falou do lobisomem. Certo. É a mesma história, só que os personagens são outros. Então, Indiana Jones, por exemplo, o Templo da Perdição, que é o segundo episódio, e você tem a Arca, os Caçadores da Arca Perdida, que é o primeiro, e a Caveira de Cristal, que é o quarto, e a Última Cruzada, que é o terceiro. Falei tudo fora de ordem, né? Podemos considerar que eles são remakes um dos outros ou não? Não. Ah, eu acho que não. Porque as histórias e os objetivos das histórias são diferentes, Eu pra também mim. acho. Mas não é o mesmo personagem? Que É o a mesmo lógica que eu personagem. defendo? Não, é o mesmo. É o igual, 007. É igual o Harry Potter. É. Todos são remakers. Não. É o mesmo As personagem. histórias são completamente diferentes. Vamos colocar assim, Arthur. Eu acho que você considera, por exemplo, Harry Potter. Vou dar duas opções, posso estar errado, tá? Tá. Vou jogar para você me dizer. Você considera, por exemplo, que os 7 livros do Harry Potter, ou 7 filmes, são todos uma história só? Ou eles são 7 histórias diferentes? Eu acho. diferente. Não, são 7
espaços de tempos diferentes da mesma história. 7 capítulos, vamos dizer assim, de uma Isso, história. de uma história. Nesse ponto de vista, eu considero que não é remake. É tudo a mesma história. É Sim. igual o Indiana Jones, Indiana, ou é. De Volta para o Futuro. E eu já acho É. que Indiana Jones são 4 histórias diferentes. Não, mas o Indiana vai envelhecendo. Tem que ter o pai dele, o filho dele. Por isso, é o mesmo personagem passando por histórias diferentes. Só Mas que, é igual Harry Potter, gente. só que num período de tempo indefinido. Exato, aí que tá. Entre as aventuras do Indiana Jones, por exemplo, existem... se passa muita coisa, se passa Ah, muito tempo. tá, No verdade. Harry Potter, não. É quase que linear. Sabe? É de um ano pro outro. O Indiana não é linear. Isso. Exatamente. Tanto é que ele nem O sabe De que Volta tem para o filho. Futuro é totalmente linear. É Totalmente, cara. Que Sim, quando sim. começa o 2 é o gancho do final É, do primeiro. verdade. Quando começa certo. o 3 é o gancho do final do certo, segundo. Concordo. Então podemos dizer que é a mesma história em 3 partes. 3 Sim, capítulos. Sim. Tá. Igual o Aí Senhor dos pode. Anéis. Você vai falar que o Senhor dos Anéis 1, 2, 3 são remakes? Não. Não. É porque eles foram escritos como um livro só. Sim, um livro só, mas Aí só que são divididos em picotado, capítulos. Então a gente já chegou num ponto que existem histórias longas divididas em capítulos Sim. e remakes, que são o mesmo personagem com histórias parecidas. Ou o mesmo Sim. universo com novos personagens. Tá. Vamos dizer assim. Como Mas eu acho que Homem-Aranha. aí entra, eu não sei- entra na parte de remake, que o remake não seria refazer. Então, não tô refazendo a história? Não, você está contando outra história. Então, Não, refazer é, por exemplo, você entrou no bar chutando a porta. Não, agora vamos fazer, você entrou no bar abrindo a porta suavemente com a mão. É a mesma cena, mas... então você está refazendo a cena. A linha é tênue, sabe? É difícil Sei. definir claramente o que é e o que não é. Tanto que até eu estou um pouco em dúvida ainda. Sabe? Por isso que eu joguei a pergunta pra vocês. Eu já abstraí. Não, eu ainda não abstraí, eu tô naquele negócio. Pra mim, remake é o que, por exemplo, o filme A Máquina do Tempo que eu tenho aqui em casa. Ele é um remake de um outro filme da década de 40, que é um remake de um livro Do final do Esse eu não século conheço. XIX. século... Isso. Então, isso pra mim é remake. É Certo. a mesma história, com os personagens de identificação sendo os mesmos, só que contadas em períodos da nossa vida diferente. Pra mim isso é remake, igual o Lobisomem que foi feito agora, tá? Mas histórias que envolvem o mesmo personagem, mas que são histórias distintas, diferentes, aí pra mim não é remake. Entendi. Não sei, minha opinião. Não, tá. Não, entendi eu, teu ponto de eu vista. concordo em parte, mas assim, é que realmente a linha é tênue demais pra gente poder definir, escrever na pedra, falar, é assim, né? Não Mas é tem legal ter esses um pontos de vista diferentes. termo. O termo em português seria refazer, né? Seria refazer. Não, mesmo em português se usa remake. Aham. Tá? É igual Quer escanear. dizer, acho que um dos maiores remakeiros ou remakers do Brasil, autores remakers do Brasil, é aquele novelista Manuel Carlos. Nossa. Né? As novelas do cara são todas iguais. Ele Todas, faz o remake cara. dele mesmo. Não, É eu não engraçado senti isso. diferença nenhuma dessa novela que tá agora pra passada. As musiquinhas em intervalos de uma cena pra outra são as mesmas. Meu, eu tava num botequinho esses dias aí e tava ouvindo duas senhorinhas conversarem, né? E elas reclamando dessa novela atual, Páginas da Vida, falando que ela é muito chata e que elas já conhecem toda a história. Eu falei, eu realmente ainda tenho esperança no povo brasileiro. Sabe? Que bom. Eles, depois de 40 anos de novela, eles começaram a ver que as histórias são sempre as mesmas. Não lembrei agora, porque o cara tem o mesmo personagem, não é? A Helena. Mas aquela Helena que assim, mantém o nome, muda a atriz, né? Mas o Mas tem uma personagem é mesma eterno. psicológico, não. É igual pessoa- eu com o Nicholas Peterson, É o verdade, Nicolai quer dizer, Petalengo. Tá vendo? A personagem é sempre a mesma, ela é uma mulher rica, bem-sucedida, mas infeliz. Aham. É por causa de homem, geralmente. E ele pega, esse é o personagem principal de atuação, ele pega um tema social, nesse caso foi o tetraplégica da vida, Eu não sei, eu não assisto. que foi Ainda uma bem que eu não assisto. tetraplégica, e coloca monta um circo em volta disso. Coloca os personagens, blá blá. Cara, se você for ver, que mistério tem que fazer uma novela dessa? Nenhum. Aí na outra novela ele vai pegar um outro caso, tipo eutanásia. O cara tá lá, morreu, ou tá quase morto, tá lá com parado, e aí? Vai morrer, não vai Eles tinham matar? que Não sei colocar uns RPGs nessa telenovela, né? Porque Oh. daria mais certo. Isso é uma coisa que eu critico muito nessa parte cultural nacional, cara. Podemos chamar isso de cultura? Ou infelizmente Não, chamamos de eu cultura? acho que tudo isso também é cultura. Tá, infelizmente chamamos de cultura isso aí, Tá, então. não, tudo acho que tudo que expressa um povo é cultura. Cara, remake. Tem remake até de um episódio pro outro, às vezes. Quer um exemplo? Chaves.
Nossa, Chaves. Cara, Chaves é muito bom, cara. mas aí que tá. Olha só, é por isso que eu falo, remake não é ruim, tá? Não, o Chaves remake, tem- a gente não tá falando que é ruim. Não, Chaves tem gente que assiste todos os episódios, ri até hoje, acha engraçado, tá? Mas, cara, um episódio Tô é muito dentro. igual ao outro, sabe? É tudo um episódio remake do outro. Verdade. Ah, mas é muito bom, Verdade. cara. Tá? É que o Marcelo não tá aqui, essa aqui eu tinha guardado pra ele, né? Mas, por exemplo, Jornada nas Estrelas, Star Trek, você tem série clássica, você tem Nova Geração, você tem Deep Space Nine, você tem Voyager. Eu não sei se tem mais alguma, porque eu não tô muito mais ligado. Não sei, já fui tracker, já fui membro da Frota Estelar Brasileira. Ó, currículo aparecendo aí. Nossa, vai metido. Tinha carteirinha, velho. Recebia as Ai, que revistas que chique. eles mandavam. E ao Sabe? contrário, eu sou o oposto, porque eu não sei quase nada de Star Trek. Nunca me interessei. E eu tinha Eu carteirinha, gostava da cara. primeira, cara. É, clássica, a série clássica. clássica. Clássica pra mim. Depois teve os filmes também. Mas enfim, essas novas roupagens de Star Trek, né? Marcelo, você não tá aqui, essa aqui talvez você queira... Ainda bem que ele não tá aqui, senão vocês dois iam ficar 2 horas conversando de É. Star Trek. Não, eu ia pedir a opinião dele, né? Eu falei, será que... Ah, sei, sei. Gosto de fazendo com o Arthur, né? Quase Ó, brigando aqui pra com você, ele. ó. Vocês acham, por exemplo, então, que essas séries de Star Trek são remakes umas das outras ou não? Eu aí acho. você. Não, aí você entrou na linha tênue, cara. Porque a ideia da nave, os personagens são muito próximos, mas Sim. não são os mesmos personagens. É sabe? por isso, eu tô jogando pra debate, Então, sabe? não, Remake. essa aí foi muito boa. Acho que você pegou um ponto legal. Porque os personagens são praticamente assim. Os personagens de identificação são os mesmos. Existem uma certa semelhança muito grande. Só que elas se passam em. Elas são construídas, em momentos históricos diferentes. Vamos colocar em décadas diferentes. O momento de filmagem, sim. Isso. Sabe? Cada uma das séries tem uma característica da década em que foi produzida. Isso, que também, tanto na filmagem quanto na qualidade dos efeitos, né? Maquiagens e tudo. Tudo. Cara, eu não consideraria como remake. Pra mim, assim, o remake seria se eles pegassem um episódio clássico e refilmassem numa O jornada mesmo nova. roteiro. Isso, mesmo roteiro, mas só que com personagens novos e uma nova roupagem. Isso é remake. Então, eu já acho que sim. Que é um remake, por exemplo. Especialmente a nova geração para a geração clássica é um remake, porque a nave é a mesma. Tudo bem, é uma série diferente, mas também chama Enterprise, tem toda aquela carga histórica em cima da nave. E você tem, assim, uma tripulação que viaja pelo espaço. Então, eu considero, sim, que é um remake, não de episódios específicos, mas é um remake da série. Ah, sim. Sim. Aí tudo bem. Depois teve uma variação também, que virou já não é Star Trek, mas é o Babylon 5. Ah, é verdade. Que era uma estação espacial no espaço. Não, uma estação espacial no espaço, não. Não, Estação espacial no fundo do mar. Atlântida. Muito bom, cara. Rata. Muito bom. Total. Mas quer dizer, você tinha Babylon 5 e logo, não sei se foi na mesma época, um pouco depois, veio o Star Trek Deep Space Nine, que era centrado numa estação espacial também. Eu fico me imaginando o que pode acontecer daqui a pouco, né? Agora que foi marcado o final do Lost, o que pode surgir dessa série que... Lost é Que uma das marcou. séries que eu já caracterizaria como original. Não, sim, ela é original, sim. mas eu tô falando assim, o que pode surgir depois? Sim. Porque eles já anunciaram que vão acabar com a série. Sim, mas Graças a Deus. Tá na época, Ainda porque bem, né? não tem mais Graças a história, Deus. sabe? Não tem mais o que fazer. Não, mas Acabou só a que, ilha. Mas só que vai servir de pano de fundo pra muita coisa. Não, mas- será, claro, referência pra muita coisa. Por exemplo, por que eu já acho que Lost não é remake de nada? Eu acho que remake é quando você consegue identificar qual é a origem ou qual foi a principal... Os elementos principais que a principal colocaram no inspiração. caldeirão ali, mexeram. A principal inspiração de uma obra você consegue identificar na origem, sem dúvida, sabe? Lost é tudo muito não é claro exatamente de onde eles tiraram tantas ideias. Por exemplo, Triângulo das Bermudas. sim, mas tem Triângulo das Bermudas, tem Robinson Crusoe, você tem um seriado americano chamado Gilligan's Island, eu não sei como é que chama em português. Não, também não sei, mas Você eu já ouvi falar. tem Spoiler! De Volta pro Futuro. Entre outras coisas. Então eu já considero assim, como tem muitas influências e Lost bebe de todas elas, então eu considero que Lost seria uma série original. Não, sim, concordo. Remakes descarados. Mas faz referência. Lost faz referência. A quê? Sim.
Não, é isso tudo que o Ivar acabou de falar. Sim, são Triângulo elementos. Só que, Bermudas, só que elementos. nenhuma é aquela não. Eles tiraram daqui. Sim, Isso não tem. são entendi. elementos. São elementos de inspiração. Uhum. Né? Por Remakes exemplo, descarados que você tá descarados. Por exemplo, CSI. Ah, não fala mal do CSI. Não falo, adoro CSI. Só que Eu CSI adoro. ele tem remake de si mesmo. Ah, verdade. Tá? Não, isso é. Por exemplo, no CSI, no original, você tem episódios da segunda, terceira, quarta temporada que retomam episódios de temporadas anteriores. Sim. Tá? O Criminal Intent, você tá falando, né? O que retoma bastante. Eu não lembro direito quais são alguns, mas, por exemplo, eu lembro de um que aqueles crimes com maquete, por exemplo. Aqueles episódios que tem crime com maquete. Aquilo é Eles aparecem, acho que umas 2 ou é um 3 serial, temporadas. é um serial killer que faz maquetes, é verdade. Uhum. Então, quer dizer, eles pegam as ideias de temporadas anteriores. E o CSI, especificamente, lançou o CSI New York e o CSI Miami. Então, são remakes descarados. Isso não é ruim, tá? Não. Eles são só, assim, a mesma história contada em outra cidade. Sim. Né? É o bairrismo, né? É o By Night. Por que não? Meu Deus, não! Imagina, Ah, meu Deus! CSI by Night. imagina só os normais do Rio Grande do Sul. Tá vendo? Ou- Esse daqui é o Normais Pelotas. Por Só exemplo, não imita, por favor, o Não vou sotaque, imitar, por favor. não. Não, pode. remakes de quadrinhos, de remakes transmídias. Olha só, por exemplo, tem a Liga Extraordinária, que era quadrinho, virou Muito filme. bom, muito bom, muito bom. E, eu não E sei que se- antes de ser quadrinho e ser filme, eram histórias. Isso mesmo. Fantástico. Eram personagens. Fantástico. Isso até é uma coisa que eu ia levantar se a gente fosse falar de vilões, cara. Porque a Liga Extraordinária, ele mostra, assim, por exemplo, Capitão Nemo. Você pode. Capitão Nemo, Eu você pode adorei. lidar. Não, sim, mas você pode lidar ele como você pode colocar ele como vilão da história. Sim. Sim. Mas ele não é vilão. Não. Isso é uma coisa que eu quero levantar Eu vou Isso deixar é que é como legal. surpresa. Isso é que é legal. Isso é que é legal. Você tem muitos personagens do Júlio Verne, especificamente, que tanto podem ser vilões quanto heróis. Exatamente. Depende do ponto de vista. Nós vamos falar isso nos episódios sobre personagens maus. Isso. Ai, adoro. Pois é. São os melhores. Aliás, a mulher sempre gosta de um. Eu particularmente adoro essa literatura vitoriana, cara. Eu acho Ai, também muito acho. legal. É legal, Sherlock cara. Holmes. Por isso que eu me identifico muito com o Castelo Frankenstein. Por exemplo, vocês viram o filme com o Will Smith? Eu imagino que sim. Vocês viram aquele filme com o Will Smith, Eu, Robô? Sim. Uhum. Vocês chegaram a ler o romance do Isaac Asimov, Eu, Robô? Não. Não. Tá. O que acontece? Eles são filme e livro, têm o mesmo título, mas o filme aproveita uma ideia só do livro, que são aquelas 3 leis da robótica. O resto é tudo E diferente. o nome, né? E o nome, E o né? nome. Tá. E o nome. O resto, tudo bem, tem robô, isso é igual. E os robôs? Mas assim, o resto é tudo diferente. Podemos dizer que isso é remake ou isso seria um trabalho derivado? Pergunta para a mesa. Ai. Cara, eu acho que se leva o mesmo nome, você pode usar isso como um plágio, não? Não, Porque- porque a história é toda diferente. Então, a similaridade que tem é assim, existências de humanos e robôs no mesmo mundo e aquelas 3 leis da robótica que governam o comportamento dos Os robôs. robôs. É. Não, acho que se a história é diferente, pra mim não é remake. Pra mim. Não. Tô perdida. É a mesma coisa eu pegar... É que a história é tão diferente que eu também não considero remake, cara. Tipo assim, o cara pegou a ideia, baseou o filme no livro. Baseou o filme no conceito. No conceito do livro. O que, por exemplo, é remake? Pra mim, você pega o... Ai, fugiu o nome. Dá uma referência. Não, do Dan Brown. O O Código da Da Vinci. O filme é totalmente o remake do Nossa, livro. sim. Só que É. o livro tem muito mais elementos que Sim. não são mostrados no filme. O que Aí pra acontece? mim é remake, sabe? Você pegou as coisas boas que tem no livro e transformou no filme. Sim. Você mudou a linguagem, mas manteve a essência. essência. Nesse caso não, você não manteve a essência, as partes principais do filme, do livro. A Só essência questão manteve, que é o Isaac Asimov descreve muito isso nos livros deles, que é a aplicação das 3 leis da robótica. Mas é que, assim, o Eu, Robô tem alguns contos, algumas histórias, e nenhuma delas é aquilo mostrado no filme. Na verdade, por exemplo, se você pegar Eu, Robô filme, Eu, Robô livro e Homem Bicentenário, assim, é E o mais ou AI? menos...
O Wall-E, eu não vi o Wall-E. Não, o Wall-E não. Eu O tô AI, devendo. Inteligência AI, Artificial. Do Spielberg. Inteligência Artificial. Você assistiu o filme? Olha, eu não sei É porque... muito bom. É bom, cara. é bom. É bom. Eu gostei. É Spielberg. Tá, mas assim, o inteligência artificial ele tem umas diferenças porque ele não tem uma coisa que seriam as 3 vezes da robótica ou algo similar. Não, ele E- trata outra questão. Não? Isso. E o robô, o garoto robô, ele se parece com um humano. Ele não é claramente um robô. Não, é a história do Pinóquio. Isso. Ele mas quer ser um um- remake, seria um remake do Pinóquio. Exato, também acho. É um remake. Ele é quer ser um- É isso. a ele gente quer chegou ser no ponto, humano. É um clássico remake do Pinóquio. Ele quer ser humano. Pois é. E Avatar? Não assisti. O E eu tô... O filme? Ah, o relutando. filme das pessoas azuis. E eu tô relutando. Cara, o Avatar, ele pega uma história... Acho que é todo filme do James Cameron. James Cameron. Ele pega ele concentra em efeitos, concentra em produção, mas a história é uma história ínfima, é uma história simples. É uma história que... banal, vai. Cara, pra mim, o Avatar é o remake de 2 filmes. Ele é tanto Dança com Dinossauros. Lobos quanto Pocahontas e você joga a história no espaço. Ah, você me falou mesmo. Por quê? Sim. Porque você tem um membro de uma civilização, no caso um humano, que vai visitar uma outra civilização, no caso alienígena, ou nos outros filmes ele vai visitar os índios, Sim. e meio que se rende a eles e passa a fazer parte daquele povo e luta contra o seu povo original. É. Mesmo em Pocahontas você tinha assim, os europeus queriam ouro, e ali no Avatar eles queriam aquele unobtainium, aquele o Último metal. Samurai. É, o Último Samurai O Último também. Samurai. Tá? É. Quer dizer então que o Último Samurai é remake de Pocahontas. Praticamente, ué. Ele não sai da civilização dele, Mas vai pra aprende- outra, aprende e Quem se foi, vira contra. quem foi escrito primeiro, né? Quem é o original? Pocahontas. Tá? Lembrando, não que Pocahontas seja uma história ruim, não que Avatar seja ruim. nenhuma delas. Dança com Lobos ele só é ruim porque eu já cansei de assistir. Passa tanto Ah, isso aí. sim. Não, A gente mas cansa é de bom. assistir uma coisa, é bom. Mas a história é é boa, a igual história é Coração boa. Valente, cara. Ah, para, não fala desse filme. É meu, a paixão da minha vida. Não, assim, mas cansou de passar. Não, mas eu assisto. Mas é muito bom. Muito bom. É bom. Mas cansa. Um dos méritos do Dança com Lobos foi ser o primeiro filme comercial que durou 3 horas, sem pausa, no cinema. Fantástico. Era anos 90 ainda. Porque antigamente tinha pausa no cinema. Nossa, eu tava Antigamente, vendo, cara. antigamente Tinha você não intervalo. você não tinha filme que durava mais de 1h30. Não, tinha intermission. Eu Eles... tava vendo no... Acho que numa dessas bibliotecas da Folha, sei lá o que a gente ganhou aqui em casa, que meu pai assina. Veio um DVD do Disque M para Matar. Nossa. Hitchcock. Cara, é Muito muito bom. bom. E tem pausa. Na hora que você falou de pausa, eu lembrei disso. Nossa, é muito bom, cara. Ele tem intervalinho pra você. Tipo, o filme se passa inteiramente em 2 cenários, vai. Mas é aquele filme que te prende de uma certa forma que você fala, "Putz, o cara que escreveu isso é... É o Hitchcock, né, meu? É. O cara é mestre. E nessa época tinha, é normal ter intervalo, o pessoal saía pro salão Aí pra que entra fumar, naquela história, tal. não importa nesse caso, né? Não importa os cenários, os efeitos, mas sim a história. Sim. A história Sim. é muito mais importante. Bem mais. Tanto que esses filmes onde a história importa mais que os personagens, não tem remake. Não tem sequência. Isso é verdade. Verdade. No remake tem, não só não tem. tem Não tem costuma ter sequência. sequência. A história acaba, começa e acaba no mesmo filme. Tá, vamos Acabou, finalizar a isso. criatividade gente... acabou. Então, mas o que é Morreu na criatividade? Nós 3 somos da faculdade de publicidade, tivemos matéria de publicidade. Exato. Né? Vou lançar uma pergunta que lançaram pra gente no primeiro dia de aula, né? Criatividade é dom ou você pode aprender? Ui, a pergunta é de R$1 milhão de reais. Um contrassenso do Roberto Justus. É bom Por que a gente não deixa essa pergunta pro pessoal responder? É que eu tenho a resposta aqui, mas podemos deixar. E no, Tá. no próximo episódio a gente fala, Tá certo. tá? Eu Boa também ideia, acho. boa ideia. A também a acho. pergunta é... Peraí, a pergunta A pergunta é. Cadê? Vai, a pergunta é. A criatividade ela é um dom do ser humano? Você tem pessoas que nascem criativas e pessoas que não nascem criativas? Ou ela é uma perícia, ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida? Adquirida. Uhum. E a gente Treinada. e a gente vai saber quem ouviu esse podcast até o final quem responder isso. Pois é. Verdade. Ok? Verdade. Gente, obrigado por Faz terem ouvido a sentido. gente até agora. E tenham uma excelente semana. Na próxima semana nós vamos falar de... Ah, surpresa, cara. É surpresa, verdade. É. Surpresa era um chocolate que tinha nos anos 80, né? Ai, vai, vambora.